O Fórum de Desenvolvimento resolveu convidar especialistas, pessoas que pensam o Estado do Rio de Janeiro, para apresentar suas visões a respeito dos desafios, das agendas, do que a gente precisa compor para avançar no crescimento econômico do Estado. Hoje a gente está com o professor José Alberto Aranha, que é assessor da Vice-Reitoria de Desenvolvimento da PUC-Rio, e ele vai falar um pouquinho para a gente. Aranha, qual é o cenário que a pandemia trouxe, né, os desafios que a pandemia trouxe para o cenário do Estado do Rio? Na realidade, Geisa, obrigado pelo convite. O que a pandemia fez foi acelerar tudo que a gente já estava pressentindo, né, o que estava acontecendo. Nós já estávamos verificando que a tendência dos estados vai ser olhar muito as cidades, porque as cidades são os locais onde as pessoas vivem. Então, o local vai ser o grande diferencial entre as próprias competitividades dos estados. E dentro dessas cidades, desses locos onde as pessoas vão viver, é muito importante a gente tratar de um assunto que é o ecossistema de inovação. Quer dizer, nós precisamos que essas cidades tenham ecossistemas de inovação propícios, que privilegiem exatamente manter um bom capital intelectual e fazer o desenvolvimento de todo o sistema. Então, nós vamos ter desafios em função disso. Uma das coisas que a pandemia trouxe, né, de desafio foi justamente bagunçar essas centralidades das cidades. Quando você fala de ecossistema de inovação, a visão que as pessoas tinham tradicional era de que você tinha que construir lugares em que a inovação aconteceria. O que a pandemia traz assim nessa confusão de mudar as centralidades e através de uma experiência que as pessoas estão tendo, né, de home office, de poder estar mais próxima dos lugares que moram? O que isso pode trazer também de desafios e de uma nova configuração nesse olhar da inovação nas cidades? Isso é muito importante, essa colocação, porque, na realidade, esse ecossistema de inovação, nós acreditávamos que era exatamente um investimento em infraestrutura, em fazer grandes planos, etc. Tudo mais. O que a pandemia fez, acelerando o que a gente já sabia antigamente, mas não conseguia realizar, é que, na realidade, o que a gente tem são atores, são pessoas dentro de uma cidade. E o que nós precisamos fazer é a articulação entre os atores. É muito mais importante a articulação entre os atores para conseguir se ter uma cidade inteligente, um ecossistema de inovação, do que propriamente grandes investimentos. Então, eu acho que a pandemia fez com que a gente refletisse um pouco no relacionamento das pessoas e na importância disso. E isso eu acho que vai ajudar muito a esse novo planejamento a partir do ano que vem. Em relação a essa questão dos desafios, né? O que tem que estar na agenda do gestor quando ele pensa numa nova gestão? A gente está começando aí, né? O governo municipal se renovou em algumas cidades, em outras há uma continuidade. O que 2021 pode trazer de novidade nesse cenário e na agenda dos gestores com esse olhar na inovação? Eu acredito que primeiro nós vamos precisar capacitar os nossos gestores municipais, prefeitos e secretários e pessoas envolvidas na gestão, eles precisam estar capacitados. Como a gente falou, na realidade a gente tem uma relação entre pessoas. Nós temos capital social como sendo o grande desafio para poder realizar alguma coisa. Isso significa colocarmos essas pessoas juntas, trabalhando. Não são pessoas, são entidades, porque são atores. Então, é governo, universidade, empresa, comunidade, todo mundo trabalhando numa causa, num objetivo comum. Para se fazer com que o capital social se estabeleça, é necessário uma coisa chamada confiança. Então, é muito importante para o gestor conseguir transmitir confiança para esses atores do que ele está pretendendo para a cidade. A cidade precisa conseguir acreditar no que ela vai fazer. Então, nós precisamos coesão, que é exatamente conseguir fazer com que todos esses atores tenham a mesma causa. Nós precisamos fazer com que exista conexão, quer dizer, esse grupo, essa cidade tem que estar conectada com as outras coisas todas, e nós precisamos bastante confiança e conhecimento, capital intelectual
é um item que vai diferenciar as cidades. Então, a gente tem que ter muito investimento na educação e conhecimento. O Rio de Janeiro tem um diferencial, se a gente for pensar na competitividade, né, das cidades, e o Estado concentra uma série de instituições de ensino e pesquisa num espaço muito pequeno, né? Se a gente for pensar territorialmente, há uma concentração que acontece, mas há também replicação em outras regiões do Estado desse arranjo. De que maneira e quais exemplos você citaria que já de concertações que já estão acontecendo nesse caminho, né, da inovação, de buscar criar hubs e desenvolver soluções que possam ser aplicadas na própria vida das cidades? Na realidade, nós temos alguns exemplos. Não temos muitos exemplos no Rio de Janeiro. Eu posso citar exemplos fora do Brasil, como a Finlândia, etc., Helsinki, ou citar alguns exemplos mesmo do Brasil, em cidades que eu gosto, como Santa Rita de Sapucaí, projetos como foram feitos em Florianópolis, em Porto Alegre. Quer dizer, no Rio de Janeiro, nós temos umas primeiras iniciativas das cidades para poder ir para esse caminho. Na realidade, como a gente está falando em ecossistemas são sistemas que se realimentam, eles são vivos. Quer dizer, eles mesmos geram energia suficiente para conseguirem permanecer vivos. Isso significa sustentabilidade. Quer dizer, não adianta nós fazermos um projeto se nós não pensarmos num sistema sustentável. Então, nós temos que verificar que as diferenças sociais são grandes problemas que nós vamos ter que desafiar. Nós vamos precisar pensar nas comunidades carentes como se elas também fossem territórios ou distritos, onde a gente pode pensar em economia circular, onde a gente pode pensar que as empresas mais B podem estar ajudando e fazendo esse trabalho acontecer. Quer dizer, nós vamos precisar usar a nossa tecnologia e o nosso conhecimento para justamente dar novas oportunidades a essas pessoas, né? Conhecimento e um ambiente propício para poder criar produtos e serviços e ser competitivo. Uma das coisas muito interessantes que a pandemia trouxe também foi essa visão do local, né? A gente sempre falava que o global ele tinha que estar localizado, mas isso ainda não era um conceito que a gente via sendo aplicado. E hoje, né, a gente percebeu e tem acompanhado aqui pelo fórum também, quando discute os negócios de impacto social e ambiental, o quanto de solução existe já de tecnologia social aportada nos territórios. E o quanto movimentar essas soluções ajudou também a conter grandes crises que a própria pandemia trouxe para o território e para as áreas mais conflagradas e também comunidades mais carentes. Como é que a gente consegue, na sua visão, assim, qual é o desafio do Estado, né, de tentar chegar mais junto dessas soluções? O que a gente pode ter de ferramentas sendo aplicadas para justamente a gente conectar o que já está sendo feito, né, com os resultados que o próprio Estado busca através das suas ações e políticas públicas? Eu acho que esse realmente é o grande desafio que você falou, que para os futuros gestores, prefeitos, eles vão ter que trabalhar com multissecretarias. Esse é um problema muito sério. As soluções para esses problemas que você colocou não são mais feitas através de uma secretaria ou de outra. Não é um problema de dinheiro, de tecnologia ou de conhecimento, isso daqui não, é tudo integrado, né? Quer dizer, esse local que você colocou, que já existia também, já era uma tendência, tanto que a gente tinha identidade geográfica como patente de localidade, etc., também ficou mais acelerado. Quer dizer, nós, quando entramos na área de comunidades carentes, nós temos um item fundamental que é o pertencimento. Quer dizer, as pessoas precisam acreditar no local onde elas moram, né? E se elas gostam do local, elas vão ficar lá e a gente vai reter capital intelectual. Então, na realidade, o planejamento integrado de várias secretarias vai ser um grande desafio para esse pessoal. Eu acho que tudo se baseia em educação. Nós precisamos realmente um programa muito forte de educação, junto com as escolas técnicas, dando oportunidade a esses jovens, junto com as empresas que vão ter que ter mais sensibilidade, como elas vão começar a interferir, e o governo orquestrando isso, administrando isso, facilitando, regulando de uma maneira
que as pessoas não sejam impedidas nem afastadas daquela cidade. Eu preciso atrair e não afastar. Eu queria te perguntar sobre uma questão importante, né, que são as barreiras tecnológicas. A gente foi obrigado a testar uma série de soluções das quais a gente falava como tendências, mas aconteceram de fato e estão ajudando, né, a avançar uma série de questões aí de trabalho, né, movimentando uma roda quando as pessoas não puderam mais se deslocar. Mas a gente vê também um fosso se abrindo com as comunidades e a falta de acesso dessas comunidades à internet, a serviços básicos que permitem que elas se conectem. Como é que a gente vence esse desafio? De que maneira, você juntando a academia, as empresas, o próprio poder público, a gente pode acelerar soluções que viabilizem esse acesso para que a gente possa acabar, diminuir essas desigualdades que são a realidade do Brasil, né? Você vai poder perguntar isso para outras pessoas que vão te falar muito sobre infraestruturas, investimentos, etc. Como o meu negócio sempre é muito gente, eu acho que o problema que você tocou, dentre essas mudanças tecnológicas, a grande mudança que eu vejo por trás disso tudo é um negócio chamado transformação digital. A transformação digital não é a digitalização do que existia. Eu me lembro antigamente, na época que a gente tinha um negócio chamado reengenharia, que a gente fazia mudanças nos processos. E, no fundo, as pessoas, às vezes, asfaltavam uma estrada toda tortuosa, o que, na realidade, não era uma coisa muito interessante. Eu preciso pensar numa nova estrada. Então, eu acho que o grande desafio que existe é a mudança de set mind. Quer dizer, eu preciso fazer com que as pessoas pensem diferente, porque eles não estão no mesmo mundo, eles estão num mundo diferente. Então, eles têm que pensar no virtual para criar o modelo de negócio dentro do virtual, usando as coisas do virtual. Isso não é um problema de investimento e de tecnologia, é um problema de cabeça. E isso se faz através de mudança cultural. A gente precisa de educação. Nós vamos precisar investir, são nas crianças, desde as creches, dos fundamentais, das escolas técnicas, das universidades. Quer dizer, é por isso que é uma mobilização. Nós precisamos fazer uma mobilização cívica de mudança de mentalidade para não excluir. Quer dizer, a exclusão vai ser muito maior pela falta das pessoas dessa sensibilidade do que propriamente, porque nós vamos ter muito mais trabalho. Vão acabar 85 milhões, mas vão ser criados 130 e poucos milhões. E aí? Mas essas pessoas vão estar preparadas? E não é uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade, de cultura. E de muito trabalho também, né? E um trabalho difícil e complicado, né? Porque você trouxe um tema muito importante aqui, de arregimentar, de articular, que são questões que são competências importantes para esse século XXI, que a gente entrou pela dor aí por conta da pandemia. Acho que somar, né, essa reflexão de que a gente precisa se conectar, que a gente precisa entender, né, somos pessoas e instituições e a gente pode trazer essa potência para construir novas instituições ou ações que precisam estar sendo construídas conjuntamente. A pandemia também trouxe isso, né? Um senso maior de comunidade e que não é possível fazer tudo sozinho. É perfeito isso. Eu sempre trabalhei com empreendedorismo, antes de começar a trabalhar com parques, incubadoras e depois com cidades. E a base disso é o seguinte: as pessoas se movimentam, elas precisam, para se movimentar, para fazerem alguma coisa, de energia. E a energia que faz com que as pessoas realizem alguma coisa, que empreendam, é uma energia chamada motivação. Então, se nós não trabalharmos esse item tão pequenininho, que é a causa e a motivação das pessoas, nós não vamos conseguir fazer esse agrupamento, esse capital social que a gente está falando. E se nós não colocarmos os atores juntos, nós não vamos conseguir criar cidades inteligentes, competitivas e sustentáveis. Aranha, muito obrigada por você ter aceitado o convite de construir, de colocar mais um tijolinho aí nessa construção de uma visão para 2021, uma visão otimista, eu acho que humana e humanizada, e olhando também para o futuro e como a gente agrega tudo isso, né, nesse momento tão confuso que a gente está vivendo aí de pandemia. Então, muito obrigada por você estar aqui conosco. Obrigado, Alerj. A Alerj é a bandeira, é a liderança, é quem nos leva para algum local. Então, é muito importante esse movimento, esse programa seu e essa sua iniciativa. Parabéns aí.